Portal Mix. Apresentação: Adriano Mônaco. Estou aqui com a Fernanda, massoterapeuta e esteticista facial. Vou falar um pouquinho de você primeiro. Eu sou a Fernanda, eu sou massoterapeuta e esteticista facial. Eu tenho um espaço aqui em Hortolândia, que se chama Espaço Natural da Pele. Eu trabalho na área da massoterapia, já vai fazer 7 anos, né? Eu sou formada pelo SENAC. E na parte da estética, eu sou formada pela Proestética de Campinas. E trabalho com estética já fazem cerca de uns 3 anos e meio a 4 anos, né, que eu sou formada. E desde então eu sou formada em ambas as áreas e eu atuo com elas, né. Então eu comecei com a área da massoterapia, não tem muito a ver, mas eu sempre acreditei na ideia de poder colocar as duas profissões e trabalhar em conjunto, né. Porque, de uma certa forma, ambas representam a questão da saúde, né? Como a gente já comentou o ano passado, a estética ela vem para realçar a beleza que já existe, né? Autoestima também, né? Totalmente. Mexe muito com a autoestima, né? Quantas pessoas a gente já não viu aí, aquelas reportagens de programa que fazem a transformação, né, da pessoa, que a pessoa muitas vezes não sai de casa, não deixa de fazer um monte de coisa por conta da autoestima, né? Se a gente for começar pelo adolescente, né? Às vezes o adolescente tem um espinho ele já não quer nem sair de casa. É a famosa vaidade. É, né? a vaidade da adolescência. Bom, o tema hoje ele é um pouquinho importante, bem sério, mas é interessante para as pessoas conhecerem, né? Que seria a ação do massoterapeuta e do esteticista ao identificar uma patologia. O que a gente faz, né? E em cima desse tema eu vou falar o que engloba. Né? Certo. Então, mas o tema é esse. Ok, fica à vontade. Ok, então vamos lá. A gente dá início nessa questão tudo partindo de uma ficha de avaliação. Cada paciente, cada cliente, ele tem que ter uma ficha de avaliação. Pelo menos o correto é esse. Né? Como se fosse um cadastro do cliente ali que você vai acompanhando, né? Exatamente. E qual é a importância da gente ter isso? Eu sempre falo para os meus pacientes, é uma questão de cuidado para ele e para mim. Né? Porque ali eu consigo conhecer um pouco daquela pessoa. Né? Então, são perguntas no geral que eu faço sobre a saúde. Né? Uma pessoa que eu nunca vi, é a primeira vez que ela vem para mim. Por mais que ela venha, às vezes, com uma questão de relaxamento, ela quer só se dar um tempo, um momento para si. O toque, né, das mãos, ele é muito gostoso. Mas por mais que seja só isso, a gente tem algumas questões que a gente precisa levar em consideração a respeito da saúde daquela pessoa. Um exemplo muito simples, mas ao mesmo tempo muito importante, é uma pessoa que tem, por exemplo, problema de pressão alta. É importante eu saber se essa pessoa tem pressão alta ou pressão baixa. E no caso dela ter uma pressão alta, é importante eu saber se ela faz o uso do remédio ou não. Por quê? Quando eu faço uma massagem, eu consigo ativar o sistema circulatório. Certo. Né? E a pressão alta, se a pessoa tem, ela não faz uso para controlar, né, o remédio para controlar, eu posso fazer aquela pessoa passar mal, porque eu vou ativar a circulação daquela pessoa. Vai aumentar. E eu vou aumentar exatamente a pressão sanguínea daquela pessoa. Então eu posso, de repente, causar aí um mal-estar. Que era para ser positivo, acaba sendo negativo. Exatamente. Então, assim, é uma informação básica, mas ao mesmo tempo ela é muito importante. Então, assim, por exemplo, eu chego lá a primeira vez, a primeira coisa que você vai fazer é fazer uma avaliação minha mesmo. Uma avaliação. Tudo, se você tem problema de pressão, se você tem alguma doença, cirurgia, tudo, né? Isso, vai fazer uma avaliação mesmo. Cada profissional, claro, ele trabalha de um jeito, né?
eu aprendi a trabalhar dessa forma e para mim faz todo sentido ter essa O avaliação. conhecimento do seu paciente para você poder, como você disse, de repente, se você, em vez de você ajudar, você acaba complicando, né? Exatamente. E não é finalidade. E essa avaliação, ela é feita, falei da questão de massagens, né, procedimentos voltados para a massoterapia, mas na estética ela é também muito importante, porque eu tenho lá várias tonalidades de pele, né? A pessoa vem para mim com uma queixa. E a minha função é atender aquela pessoa de acordo com o que ela está procurando de resultado positivo, né? Seja no facial, no corporal, seja nas várias áreas que a massoterapia atua, a minha função é o que eu posso fazer para te ajudar. Então, outra coisa que vai de encontro com essa questão da avaliação é saber o que a pessoa busca. Quando eu sei, eu consigo trabalhar de uma forma melhor, né? Especificamente, né, no que ela está necessitando. Exatamente, e é uma margem de segurança muito grande para mim e para aquele paciente. Então eu consigo ter ali também as minhas anotações que eu vou fazendo constantemente, né? Se é um procedimento estético que eu estou fazendo, eu consigo ir tendo as minhas atualizações, ver o efeito, quanto a pessoa está se sentindo satisfeita com aquele resultado. Ah, olha, isso eu achei que não melhorou muito, então a gente vai se ajustando. Mas é importante a gente ter todo esse respaldo, até mesmo para ir passando uma confiança para o cliente, de ver que eu estou anotando, que eu estou tendo segurança do que eu estou fazendo, explicar, eu acho extremamente importante passar para aquela pessoa o que eu vou fazer, o produto que eu vou usar. Isso chama-se credibilidade, né? Você não está, como diz assim, você não está só preocupado com o seu financeiro, Exatamente. e sim realmente com o seu paciente em ter o melhor para ele, né? Sim. Porque também você fazendo o melhor para ele, além de te indicar, ele também continua ainda, né? Sim, fazendo um tratamento com você. Porque isso... assim, o tratamento, ele não tem um tempo, né? A pessoa pode todo mês, se ela quiser, fazer alguma coisa, só um relaxamento, por exemplo, né? Sim, a parte da massagem, né, das terapias em si, tem assim, algumas têm algumas regras, né? Por exemplo, a auriculoterapia, a gente tem a indicação de no mínimo 10 sessões, mas eu nunca imponho nada, eu acho que cada um é livre para fazer as coisas do jeito que você quer. Eu sempre faço as informações de acordo com o meu conhecimento, eu deixo a pessoa ciente, né, de como que funciona, mas cabe a ela saber se ela quer fazer essas 10 sessões que no caso são indicados. A drenagem linfática também é um outro procedimento que tem uma quantidade mínima para se ter um efeito. E a procura é grande pelas mulheres, né? Acredito. Sim. Exatamente. A modeladora também é um procedimento onde a gente tem que ter uma quantidade mínima de sessão e, junto da modeladora, usar outros tipos de procedimentos. Aí a gente já parte um pouquinho mais para a área da estética, né? E na parte do facial, existe, assim, alguns procedimentos que a gente tem que pôr um limite. Vamos falar, por exemplo, de um tratamento de peelings químicos. Eu não posso tratar uma pessoa durante um ano inteiro com produtos químicos. Né? Aquela pele, ela não vai aguentar. Então, assim, a gente tem uma quantidade de sessões que a gente estipula de acordo com a necessidade daquela pele. Porque assim como tem pessoas que são hipocondríacas, né, que adoram remédio, deve ter algumas que né, querem estar toda hora lá fazendo... eu tô com dor aqui, tô com dor. Não tem? As pessoas devem ter, né, alguns pacientes que... Tem, principalmente mulher, né, que nunca tá satisfeita. Eu tô com uma dor aqui, hoje eu tô com a dor aqui. Aí quer ir pra... Eu quero tratar isso, não sei o que e tal. E tem sim, o que a gente tem que ponderar, né, é saber, esse produto ele é forte, então eu tenho que dar um espaço entre uma sessão de tantos dias. A gente vai dando as nossas indicações, mas no geral, assim, de acordo, desde que a gente faça as coisas da maneira correta, auxilie o paciente da maneira certa, a gente consegue ter um tratamento legal aí. E sim, a gente pode ir tratando até mesmo a
pele ao decorrer do ano todo. Até porque existem procedimentos que a gente faz no rosto, né? Por exemplo, que é a minha área principal na parte da estética, que a gente não usa ativos que são que contêm riscos de prejudicar aquela pele, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, o caso da vitamina C. A gente usa ela muito para fazer revitalização e ela é um excelente potencializador de hidratar a pele, de clarear aquela pele, e até mesmo ela atua na questão da oleosidade. A gente pode passar aí o decorrer de um ano inteiro fazendo procedimentos com a vitamina C, a gente pode fazer. Isso não é errado. Não, mas vai claro, prejudicar. mas é claro que é necessário, assim, que se dê um tempinho também para aquela pele respirar. Descansar um pouco também, né? Tem que ter Exatamente. E junto com isso também existem outras questões, né? A limpeza de pele, por exemplo, é um procedimento que a gente indica fazer. Pelo menos algumas vezes no ano, porque eu não vou entrar muito no assunto, porque senão vai perder para outras sessões aqui, né? Mas a limpeza de pele, ela serve como uma espécie de abertura para qualquer tratamento facial. Porque quando a gente faz a limpeza, a gente retira os cravos, a gente trabalha com aquela oleosidade que geralmente está em excesso. E a oleosidade, para quem não sabe, ela serve como uma camada que impede que os princípios ativos penetrem melhor na pele. Então, ela é uma barreira para fazer com que você tenha um resultado mais favorável para o produto que você usa em casa, para o produto que a sua esteticista usa em cabine, até mesmo aqueles produtos mais específicos que ela monta, que ela indica você, olha, vai na farmácia, manda manipular, para você, para a sua pele, para a sua necessidade. Se você não faz uma limpeza de pele com uma certa frequência... Não vai ter o resultado 100%. Exatamente. Porque não adianta você usar produto constantemente, todos os dias, se a sua pele não estiver preparada para receber aquele produto, né? De repente é um ativo muito bom que você comprou pronto ou que você mandou fazer, mas você passa anos sem fazer uma limpeza de pele. Você não digo que você não vai ter um resultado, você tem, mas existe uma barreira aí que é a oleosidade. Ela vai impedir um pouquinho que você tenha um efeito maior. Eu tenho a pele bem oleosa. Todo mundo tem. É demais até. É muito difícil. Então, assim, voltando para o nosso assunto, né? A gente sumiu um pouquinho. A importância é essa, é eu conhecer essa pessoa, saber da saúde dela, né? Então, eu tenho lá uma ficha de avaliação montada para quem vai buscar uma massagem, independente da finalidade que seja. Tem uma ficha específica para quem vai buscar um procedimento auricular e para quem busca procedimentos estéticos, né? Eu sempre achei muito importante fazer essa avaliação. É uma ficha, é uma coisa que eu tenho ali em mãos para poder ir acompanhando a evolução daquela pessoa e me adaptando de acordo com ela, né? E aí, quando ela vem outras vezes, eu já tenho a fichinha dela ali em mãos. Que por mais que às vezes você conheça a pessoa, mas se lembrar os detalhes de cada um é difícil, não tem como. Não dá, é muita gente. Não tem como. Não. Mas ali você está na ficha, opa, peraí, essa aqui tem aquele probleminha assim, tem que ver desse jeito, né? E você começa a analisar em cima da ficha. Exatamente. E isso me coloca um limite. Aonde o que eu posso fazer. No caso de uma massagem, a pessoa tem um problema de coluna, eu posso apertar muito? Não posso. Mas, nossa, doendo, quando você aperta, alivia. Mas ela tem uma hérnia de disco, por exemplo. Eu não vou ficar fazendo muita pressão, né? No caso de uma mulher que está grávida, eu vou conseguir relaxar ela, mas o lugar onde ela mais sente incômodo... Não tem como. Não posso ficar pressionando. Mas ajuda, alivia, né? A gente tem aí N fatores
nos ajuda a ajudar o outro, né? Certo. E então a importância é essa, porque a gente conhece e a gente consegue identificar algumas patologias aí. Então, por exemplo, assim, pode acontecer, né? Você tem toda uma avaliação, como você passou. De repente, uma pessoa vai em outra, né, massoterapeuta, que ela não faz esse mesmo procedimento de anotar e tudo mais. E isso, como você falou, pode até agravar a pessoa, o problema da pessoa, né? Ah, sim, com certeza. Porque a partir do momento que você não conhece, você, de repente, não vai ponderar a força, você, de repente, não vai tomar o cuidado com o tipo de princípio ativo que você vai usar naquela pele, né? Porque eu mesmo já escutei, por exemplo, assim, uma pessoa falou assim, eu fui numa massagista, saí pior do que quando entrei. Já ouvi muito isso. Já ouvi falar isso daí, né? Eu fui sair pior do que... E o que acontece é que às vezes o pessoal generaliza, né? E acaba até queimando o colega, né? É verdade. Não é verdade? Aí fala assim, não, eu não vou não porque saiu pior. Acontece. Eu já ouvi muita gente falando isso, né? Você pegou, tipo, paciente que tinha passado por algum que não... Já peguei. A queixa maior que eu já reparei, assim, é muito quando eles falam de terapeutas homens. É óbvio que o homem, ele tem muito mais força do que qualquer outra mulher, né? Então, assim, às vezes eles colocam mais força. E eu falo para as pessoas, a questão não é força, é técnica, é o jeito. Né? É ponto certinho. Tá. Exatamente, é aonde você pega, não é sair amassando, fazendo força, colocando pressão. Até porque nessa questão de eu colocar muita força, existe o meu lado. Né? Eu coloco força demais no outro, quem sofre depois também sou eu, porque haja mão, né? Haja punho. Eu acredito que no final do dia também, se você pega... Quantas pessoas você consegue atender num dia assim, normalmente? Olha, o máximo que eu já consegui atender, com o espaço tranquilo, são cerca de 6 pessoas. Porque assim, eu não gosto de ficar atendendo um cliente corrido atrás do outro, né? Eu gosto de ter ali pelo menos cerca de uns 10 minutos para conseguir arrumar a sala, para conseguir deixar. Porque se eu deixo a sala preparada para receber primeiro, os outros também têm que ter a mesma preparação. Eu acho isso importante. E outra coisa, né? Eu também sou humana, preciso ir no banheiro, sinto muita sede quando eu faço massagem. Imagino que deva desgastar. No final do dia a gente cansa um pouquinho, principalmente porque é uma troca energética muito grande, né? Isso... Queira ou não queira, você está pegando muita energia negativa, né? De certa forma, né? Exatamente. Mas, assim, umas 6 pessoas dá para atender tranquilamente. Eu não gosto de ficar correndo, né? Mas a gente vai também, a gente consegue fazer. E até porque nem todo procedimento dura 1 hora. Né? A maioria sim, mas tem procedimentos, por exemplo, uma auriculoterapia, eu não preciso de 1 hora necessariamente para fazer ela, a não ser que seja um caso mais específico, seja uma primeira sessão, aonde eu vou fazer a avaliação, conversar, investigar, olhar a orelha daquela pessoa, fazer as minhas análises, né? Mas no geral ela é mais curta. Ela tende a ser mais curta, sim. Mas eu geralmente, assim, eu separo cerca de 1 hora, porque eu gosto de dar uma boa atenção. O máximo também seria 1 hora, também, mas do que isso também não é ideal. Não, às vezes foge um pouquinho desse horário, sim, desse mas tempo. Tipo assim, 2 horas de uma vez é muita coisa, se eu marcar. Quero 2 horas para fazer, né? Não, demora, né? Aí é demais, né? Mas é melhor marcar 2 sessões, 1 hora hoje, 1 hora amanhã. Isso. Ou é legal intercalar ou cada caso é um caso? Cada caso é um caso, né? Mas às vezes a gente consegue, é bom intercalar, sim. Mas depende muito, né? Tem gente que já vai com uma ideia fixa do que quer, enfim. Ou às vezes é tempo, a pessoa está de férias, olha, eu preciso essa semana aqui fazer 5 sessões, segunda a sexta, né? E aí, né? Complicado. Pode acontecer, mas o legal é intercalar, assim, questão de massagens no geral, o ideal é 1 vez por semana. Há algumas indicação de drenagem, por exemplo, pós-cirúrgico, no caso, alguns médicos indicam 2 vezes por semana, né? Então a gente pega lá uma segunda-feira para fazer, outra na quinta,
dar um espaço na cesta. A auriculoterapia a gente costuma fazer, o indicado é fazer uma vez por semana. Eu não faço menos, porque não tem como, não dá efeito, né? Certo. Fazer uma vez por semana, aí a gente faz toda a orientação para a pessoa fazer durante os dias que ela fica com aqueles pontos. Procedimentos faciais, geralmente, é no mínimo uma vez por semana. Existem alguns procedimentos que eles demoram mais. Casos de peelings químicos são no mínimo 15 dias. Dependendo do produto ativo que a gente usa, é mais de 15 dias, porque a gente precisa esperar aquela pele se refazer, se regenerar. O microagulhamento, que está bastante na moda, e é no mínimo 21 dias para o facial. Para o corporal, a gente consegue fazer com menos tempo, 15 dias, né? A gente consegue estar refazendo a sessão. Mas tem outros procedimentos que a gente consegue fazer uma vez por semana, uma revitalização, onde a gente usa um produto ativo, junto com um aparelho que a gente vai trabalhar com ondas, enfim, com vibração. A gente consegue estar fazendo uma vez por semana, porque não é nada que perfura, não é nada que tem uma reação muito forte. Muito não vai pesada, descamar. né? Então dá para... A pele, exatamente. Então dá para a gente fazer uma vez por semana. A limpeza de pele é indicada a cada uma vez por mês, a cada 45 dias. É que depende também, assim, da pele. Somos todos iguais, mas ao mesmo tempo diferentes, né? Cada corpo tem uma reação. Existem pessoas que têm a cada 15 dias, se você for apertar o nariz dela, você vai ver, sai cravo. Existem outras pessoas que já demoram um pouquinho mais. Então, é tudo de acordo com o corpo. É por isso que tem essa avaliação que você faz, você vai saber orientar bem o cliente, né? Para ele poder saber o que ele precisa ser feito, né? Se é a cada 15 dias, se é 30, uma vez por semana, dependendo de cada tipo de massagem ou limpeza de pele, qual seja o serviço, né? De cada cliente, de cada caso, de cada procedimento, né? Como eu falei, cada procedimento tem o seu espaço que precisa dar entre uma sessão ou outra, para que não ocorra nenhuma eventualidade, né? E ressalto também que, junto com isso, principalmente voltado para a parte da estética, existe a parte que o paciente precisa ter também, né? Ele precisa colaborar com o profissional, que é não tomar sol. Isso é extremamente importante para qualquer procedimento que você vai fazer. Até mesmo para uma limpeza de pele, é importante que você não tome sol. Mas é a disciplina do paciente, né? Vamos dizer assim, ele tem que ter aquela disciplina, porque senão não adianta nada, né? Exatamente. Precisa ter aquele cuidado, ele precisa seguir as regras, né? A gente sempre orienta. Todo bom profissional, ele sempre vai orientar o que você deve, o que você não pode fazer. Pode, não pode. E se colocar sempre à disposição também, né? Olha, precisou, me liga, tá com dúvida, aconteceu qualquer coisa, me chama. E aí a gente vai orientando, mas a pessoa precisa, assim, ter consciência de que tem coisas que ela precisa evitar ou até não fazer, né? Que é o caso do sol aí. É indicado não usar sol nos primeiros dias, na verdade, a gente indica sempre, para a maioria dos tratamentos, um mês, seja ele corporal ou facial. É que o facial, ele é mais porque o rosto, ele não é coberto, né? Então, você sai rua, você vai pegar... É o primeiro lugar, né? É bem Exatamente. exposto, né? Bem exposto. O corporal, a gente querendo ou não, a gente geralmente tem a roupa que tampa. Não que isso não vá causar alguma coisa, mas se você se diminui. expor demais, né? Causa sim, mas não é um contato direto, né? Então precisa ter esses cuidados aí, pessoal. Vamos lá, ó. Verão, cuidado com o sol. E que no verãozão ninguém quer fazer tratamento facial, né? Porque todo mundo quer ir pro sol, né? Aí fica mais difícil, né? Eu faria, viu, o ano todo. Não, mas eu digo assim, as pessoas que querem ir pra praia, né? Falam, vou ter que ficar 30 dias fora do sol, aí é difícil, né? Tem bastante gente que gosta de sol, né? Aí, assim, aí entra o dilema. Eu adoro o sol, aí depois eu vou pro sol, aí fico com o meu rosto todo descascado, todo cheio de sardas. Aí depois ela dá um jeito pra mim. Aí agora eu vou lá procurar a minha massoterapeuta, minha esteticista, para resolver isso daqui. Gente, não é milagre, assim, né? Não é milagre. Não é milagre.
E a pessoa tem que ter consciência, né? Porque o sol, ele é realmente um vilão muito grande da pele, né? Não só para um câncer de pele aí, que é a principal doença da pele, né? É a mais falada, mas para um geral, né? As pessoas vaidosas não deveriam gostar de sol. Essa é uma verdade. O pessoal que não gosta de pinta, de manchas, de sardas, melasma, não deveriam gostar de sol. O sol é um vilão. E parece que cada ano está mais quente, né? Você vê? Tá, A gente teve aí essa chuvarada que teve aí, mas não adianta nada. Passou a chuva, a gente continua derretendo do mesmo jeito. Exatamente. Na verdade, já se falavam há muito tempo sobre isso, né? Verdade. De que a gente teria um futuro problema no futuro e se quente. Agora está assim, daqui mais uns 10, 20 anos vai cada vez mais se agravando. Senhor. Então, continuando ao nosso assunto, depois que a gente faz a avaliação, que a gente identifica, né, o que a pessoa tem, não tem, o que eu preciso ou não tomar cuidado, qual é aquela pele, a gente consegue, então, identificar aí algumas patologias, né, seja problemas de coluna, um desvio, uma hiperlordose, uma cifose, uma escoliose. A gente vai falar sobre tudo isso mais para frente. A gente consegue aí ter uma noção se aquela pessoa, se existe a possibilidade dela ter uma hérnia de disco, um bico de papagaio. E aí você já pega e já encaminha a pessoa, fala, você tem que procurar um especialista para ver isso, que a suspeita é essa. A gente consegue assim, dentro da avaliação, e de tudo que eu consigo ver e perceber, detectar, não só do que a pessoa me passa, né? Mas que você detecta Exatamente, na prática, né? Através de sinais e sintomas, né? A gente consegue ter uma noção. Assim, eu me formei pelo Senac, como eu falei, e dentro da minha grade de curso, eu aprendi muita coisa sobre anatomia humana. Eu passei por todos os sistemas de anatomia humana, junto com 2 grades de patologias que eu aprendi, né? Então, assim, eu tenho uma noção. Eu não sou nenhuma médica, mas eu consigo ter algumas ideias aí do que pode ser. Conversando com aquela pessoa, eu consigo identificar mais ou menos, isso pode ser algum problema de estômago, por exemplo. Dentro de questões de posturas, eu consigo identificar, às vezes, ter uma ideia se aquela dor de cabeça que ela tem pode ser, talvez, por conta da pisada dela, né? Muita gente não sabe, mas, às vezes, a gente tem dores nos ombros, dores de cabeça, por conta da pisada. De andar errado. Exatamente, de muita curvatura, de pouca curvatura no pé. Isso pode causar problemas que a gente nem faz ideia, de postura. Então, assim, a gente consegue orientar. E aí, falei um pouco da área que a gente consegue ver na massoterapia, na parte da estética, mas a questão da pele, né? A gente consegue aí identificar algumas patologias, como o vitiligo, ela é bem conhecida, né? O câncer de pele, a gente consegue, às vezes, ter uma noção se pode ser ou não. A gente tem algumas outras doenças, como a melasma, a rosáceas, enfim, né? E algumas delas são tratáveis, outras não. E nesses casos, quando a gente identifica, o que a gente tem que fazer? A gente precisa orientar essa pessoa a procurar um médico, né? Porque o massoterapeuta e esteticista, ele não é médico. Então, a gente não tem como pedir exames. A gente, através do nosso conhecimento, a gente consegue ter noções do que pode ser, ou às vezes, dependendo do que a gente consegue até mesmo identificar. Tem muitos profissionais que têm capacidade de identificar. A experiência também, né? Fantasma. Muito tempo de trabalho, acaba tendo já experiência. Sim, você vai estudando, você vai conhecendo, você vai aprendendo, né? E você vai vendo. E os curiosos, eles conseguem ver isso muito mais. Porque você olha, você fala, o que será que é isso daqui? Então, você vai lá, você vai pesquisar, você vai atrás de um professor seu e pergunta para ele, olha, isso, tira uma foto, manda para o professor. Ou até de algum médico mesmo, né? Que você possa chegar e falar, olha, sim, tal, né? Exatamente. Tirar essa dúvida.
buscar, às vezes, uma forma de orientar. Se eu não sei, qual é a melhor forma que eu posso orientar essa pessoa? Falar, olha, procura um médico, né? Porque eu vou te dar um exemplo, Adriano, dentro da massoterapia. A gente quando a gente faz análise da orelha, a gente consegue, às vezes, identificar através da coloração dessa orelha se a pessoa tem, por exemplo, um tumor. Nossa, pela coloração? Na coloração da orelha. Caramba. A gente consegue identificar. Só que assim, eu não posso chegar para essa pessoa e falar, olha... Você tem um câncer. Por que eu não posso fazer isso? Primeiro porque assim, a orelha, ela me dá o indício, mas ela não me diz aonde. Às vezes a coloração, ela pode estar, por exemplo, do lado ou até mesmo em cima do ponto de rim. Mas isso não significa que seja exatamente ali. Então eu não posso chegar para a pessoa e falar, olha, você está com um câncer. Até porque, além de eu não saber aonde está esse tumor, eu não sei. A primeira coisa que a pessoa iria perguntar, mas aonde, né? Exatamente. E já o psicológico da pessoa também. É difícil dar esse tipo de notícia, né? E aí entra outros aspectos. Eu não sei como que está esse tumor, se ele é maligno, se ele é benigno, aonde que ele está. Eu não consigo identificar qual é o tipo. Enfim, né? Existem muitos tipos de câncer, então a gente não consegue saber. E eu não consigo passar isso para esse paciente. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou falar, olha... procurar um médico, tentar fazer isso de uma maneira que eu não alarme aquele cliente, né? Porque é uma doença muito séria, tem gente que lida bem, outras pessoas, que eu acredito que é a maioria, não vai lidar, né? O câncer é uma doença triste, é uma doença muitas vezes que mesmo você descobrindo no começo, aí às vezes, dependendo do tipo, é raro, você não consegue tratar, enfim. Eu conheço pessoas que tiveram o diagnóstico e no fim não era. Então, né? E existe também Eu fiz a campanha do Outubro Rosa algumas vezes e uma delas teve uma... É engraçado agora a gente contando e depois também ela contando. Ela fez o exame, né? Fez o exame e tal. E lá detectou que tinha um câncer. O médico chegou para ela e falou, você tem um câncer tal de mama e tal, e acabou. Uhum. Ela ficou com aquilo 30 dias na cabeça, tal, até ela ter que retornar para o médico e tudo e tal. Aí quando ela retornou, pegou outro médico e tal. Aí resumindo, era uma mancha que ela tinha, mas não era dela, era um negócio que tinha saído no exame, e na hora que viram que não era dela, da pessoa. Nossa. Foi ótimo para ela, entendeu? Sim, foi ótimo para ela certeza. porque não tinha o câncer. Mas ela passou por esses 30 dias, né? Família, tudo. Imagina a cabeça da pessoa. É pesado, né? Com certeza. Então, assim, ela passou por tudo que as pessoas, né, que tiveram, né? Sim. Mesmo procedimento, porque, assim, acho que o psicológico é a pior coisa, né, nesse momento, né? Com certeza. Ele influencia em tudo, né? Porque a gente sabe que o câncer de mama, ele tem, assim, né, tratamento e tudo mais, mas a primeira coisa que a pessoa pensa é, vou morrer, né? É o primeiro baque, independente da gravidade, seja qual for, mas o primeiro baque que a pessoa tem é esse daí. Isso, exatamente. Então esse susto foi... Dentro da minha família, já passei por casos de pessoas, né, com câncer de pele, enfim. Não é uma notícia agradável de se receber, né? E como você falou, é a questão, assim, do baque. Vem aquele desespero, e agora? O que eu vou fazer? Mas acho que a gente tem que primeiro, antes de tudo, manter a calma, né? Porque chorar, se desesperar, não vai resolver, não cura ninguém. Não, mas é difícil, né? Ao contrário, deixa a gente pior, né? Pior. A gente não consegue raciocinar, enfim. É difícil, mas hoje em dia está tudo muito atualizado, né? Tá tudo muito novo. Então as pessoas, elas conseguem se tratar e ficar super bem depois, né? Principalmente quando é um diagnóstico precoce, né? A gente consegue tratar de uma maneira muito positiva e a pessoa vive aí anos, fica super bem.
Mas é claro que abala sim, e é por esse motivo, né, de lidar com o corpo, com a saúde, que eu acho importante a gente fazer uma avaliação, a gente ter um conhecimento, estudar bastante, conhecer bem aquele corpo, aquela pessoa, porque você pode fazer algo que, ao invés de ajudar, vai acabar prejudicando, né, aquela pessoa. Então, é importante, sim, a gente ter uma boa avaliação. Porque o ser humano em si, né, ele pode, eu analiso assim, em geral, é bem carente, né? O ser humano, ele tá carente, no geral. Muito. Pode falar o que for, mas o ser humano tá carente. Você vê desde uma mulher que ela vai lá na sua cabeleireira, na sua manicure, o que ela faz? Ela começa a falar da sua vida. Começa a falar, começa a desabafar e tal. Então, hoje, é o que eu falo, todo mundo é psicólogo também, né? Qualquer profissão é psicólogo, não é? Verdade. E lá com você também não deve ser diferente. Não é. Você tá mexendo lá na pessoa, lá, tal, ela começa a falar da vida dela, começa a falar outras coisas. Eu tô com dor aqui por causa do meu marido isso, porque eu fui pegar peso. Sei lá, né? Eu tô dando exemplo, né? Não. Chega a ser engraçado. É isso mesmo, assim, você tá coberto de razão. Eu tenho muitos pacientes que eu tenho amizade. Eu tenho uma cliente que ela, inclusive, ela fala assim, que ela indica as pessoas para mim e fala assim, vai lá. Você vai ver que as coisas que ela vai falar para você. Espera, vai lá conversar com ela que ela vai dar um jeito. Então ela vai até mas não é nem pelo trabalho, mas pela explicação, pela orientação. Os meus professores, eles falavam isso em sala de aula, né? As pessoas, elas estão carentes, muitas vezes elas vão te procurar pela conversa, pela atenção que você vai dar a ela. E é muito isso. Eu, por exemplo, Adriano, eu hoje em dia, se eu procuro um médico e ele não me dá a atenção que eu espero, eu não volto. Eu não volto. Porque eu acho que é isso. A partir do momento que você se dispôs a pegar o caso de uma pessoa, você tem que dar atenção. É o mínimo. Eu não estou fazendo nenhum favor para ele. Eu vou um pouquinho mais longe. Eu já penso o seguinte. Minha opinião, tá? Eu acho que já comentei sobre esse assunto. Não sei nem se foi com você. Mas o que acontece? Eu acho que quando, principalmente nessa parte de doença, a pessoa quando ela vai no hospital, né? Porque ela já não está bem. Tá com dor. Sim. Então, essa pessoa, você sabe, uma pessoa com dor que não tá bem, ela já não tá com humor legal. Muito provavelmente. Provavelmente o humor dela já não tá legal. Então você chega, para mim o pior de tudo é quando você chega a pessoa que está te atendendo. Então ali que tem que ser o melhor tratamento. Sim. Claro que o médico também, mas ali a pessoa tem que chegar, te atender e tal, né, tal. Não debochar de você, às vezes a pessoa debocha achando que você tá ali para pegar um atestado, sei lá, tô dizendo no geral, né? Uhum. E, não, isso daí é frescura, não sei o que lá, né? Mas ele não vai te falar isso, mas você olha para aquela pessoa e ela olha como se fosse, né, dessa maneira. Existem muitos profissionais. Então, né? assim, acho que a primeira coisa, assim, quando você vai no médico, uma coisa é o tratamento quando você chega. Você tem que ser bem acolhido. Sim. Aí depois, quando você chega, né, até você chegar no médico, né, é um caminho que você vai passar ali, né? Às vezes você tem uma triagem, tem tudo. Acho que esse momento tem que ser tudo com carinho. Acho que as pessoas que trabalham nessa área, eu acho que tem que entender que são ser humano, não é... É diferente de uma oficina que você chega com o carro, você pode martelar à vontade, né? Que não vai sentir dor. Mas as pessoas é diferente, né? Já chega com dor, sensível. Somos todos humanos, né? E existe aquela frase que diz, né, que a gente deveria fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que fizessem para nós, né? Uhum. Porque é aquela coisa, às vezes eu tô no lugar de paciente, né, tem lá um médico, um profissional me atendendo, às vezes eles são rudes, eles não te olham com um olhar humano mesmo, né? Não precisa ficar ali te dengando, porque nem sempre é fácil também, a pessoa nem sempre tem aquele tempo para ficar te dando ali a total atenção. Claro que isso depende de cada profissional. Você pega um enfermeiro, por exemplo, ele tem não só você, ele tem outros pacientes para poder atender, para poder dar atenção. Então aquela pessoa, ela não vai ter o tempo inteiro para ficar ali com você, mas te tratar de uma forma digna, eu acho que é o mínimo, né? Que qualquer pessoa faz. A gente está falando muito da área da saúde, né?
Mas eu acho que isso é em tudo, em qualquer setor. Qualquer setor. E a gente tá muito defasado desse tipo de coisa, de profissionais que olhem no olho e que te atenda de uma maneira digna, né? Que te dê atenção, que converse, que fale com você, que busque entender e compreender quais são as suas necessidades, né? Que se dedique. Eu dou um exemplo sempre o seguinte, né? Se você chega, né, agora de manhã, vamos para abriu a loja, você chega às 9 horas da manhã numa loja de sapato. Você chega lá, a pessoa chega, bom dia e tal, te recebe muito bem. Quando você chega no final da tarde, que a pessoa quer ir embora, ela já nem olha, não quer nem olhar para sua cara, eles já brigam para ver quem vai te atender. Né? Um empurra para o outro. Né? Só que as pessoas não entendem que se você foi aquele horário, é porque você também estava trabalhando, você também estava ocupado, e você só teve aquele tempo. E que você tem o mesmo direito de ser tratado igual aquela primeira pessoa que ele atendeu muito bem. Exatamente. E as pessoas não entendem isso, que ela tem que tratar todo mundo igual, independente do horário, independente do que for levar ou não for levar, ou da quantidade, né? Sim, o tratamento é para ser igual. Isso é profissionalismo acima de tudo. Sim. Né? A pessoa não tem culpa se você está com pressa, se você tem filho, se você tem que estudar, exatamente, se você tem alguma coisa importante para fazer depois do seu horário de trabalho. Né? Ninguém tem culpa das coisas que deram errado. Né? E é muito isso. O ser humano tem muita coisa de querer descontar em cima do outro. Né? Demais, é demais. Que nada tem a ver com isso. Mas é comum você escutar, falar assim, nossa, hoje, primeiro porque olhar torto para mim, eu vou descontar na pessoa. Né? Não é isso? Às vezes a pessoa que não tem nada a ver com nada acaba pagando o pato. É exatamente isso. E infelizmente, é uma realidade que a gente vive e é triste, porque isso mostra o quanto individualista o ser humano se tornou. Demais. Hoje em dia, cada um por si. Cada um por si, literalmente. Eu não vejo... É difícil você ver companheirismo, você ver parceria de verdade, sim, né? Aquela parceria que estão ali tudo junto, com o mesmo objetivo. Eu dou exemplo sempre no time de futebol, né? Não importa se eu sou o craque do time. Se eu tenho um craque no time, ainda bem que o craque está no meu time, que bom. Sim. Né? O time não vai depender só do craque, precisa de todo, né? Todo mundo, né? Do conjunto. Mas, né, as pessoas não veem dessa maneira. Não. Se o cara é o craque, eu tenho que dar um jeito de tirar o craque. É cada um por si. Cada um por si. Infelizmente. E mesmo sendo um time, né? Exatamente. Mesmo time tem isso daí. Por isso que existe muita empresa que cobra muita questão de trabalhar em conjunto, né? Porque as pessoas são cada vez mais individualistas e elas não sabem trabalhar em parceria, né? Um ajuda o outro, ao contrário, um ferrando o outro. Exatamente, isso é complicado. A gente vê muito isso aí. Infelizmente. Meu Deus do céu. Eu trabalhei na área artística, então eu que sei como que é. Um querendo derrubar o outro. Nossa, eu já passei por cada uma, mas tá negócio. Você tem que fazer seu trabalho certo. Sim. Você faz, você vai embora, né? Você continua fazendo o seu trabalho, seja onde for. Agora, que as pessoas às vezes não têm capacidade, né? Eu falo exatamente isso, não tem essa capacidade, e ela tem grande capacidade de falar mal ou de derrubar a pessoa, né? De querer prejudicar mesmo. Isso já não é nem capacidade, isso já é sangue ruim mesmo, né? A pessoa eu acho que falta né? muitas vezes empatia, né, pelo próximo, que é se colocar no lugar do outro, que nem você falou, né? Por exemplo, de uma pessoa que vai no final da tarde numa loja. Poxa, se ela foi naquele horário, é porque é o horário que deu para ela. De repente ela trabalhou a noite inteira, o dia inteiro, né? Exatamente. Ela não tá ali, às vezes, naquele horário porque ela quer. É o horário que ela consegue. É o horário que dá para ela, né? E aí falta muito empatia, se colocar no lugar do outro, né? Olhar para o outro do jeito que a gente gostaria que fosse um olhar sobre nós. Precisa muito disso, mas eu acredito que a gente está aqui para aprender e a gente aprende. Muitas vezes não pelo amor, pela dor, mas a gente aprende. A gente vai, né? Uma hora a gente chega lá, né? Com certeza. A gente tem que ter essa fé aí. Exatamente. O ser humano tem que voltar a ser humanizado. Sim. Né? Acho que com tanta tecnologia o ser humano está achando que é robô já, né? É tipo isso. Já está se achando uma máquina, não está se achando mais... Inclusive, Adriano, eu tenho para mim, assim, que
isso é em qualquer área, principalmente quando a gente lida com o ser humano, né, direto ali, mas eu acho que um bom massoterapeuta, um bom profissional da área da saúde, ele tem que ter sensibilidade, né, para poder ver o outro de uma forma humana. Se eu não tiver sensibilidade para poder atender aquela pessoa que me procurou, de nada vai adiantar eu ter conhecimento, eu ter técnica, eu ter profissionalismo, não vai adiantar muita coisa eu ter tudo isso se eu não tiver sensibilidade para poder enxergar o outro com uma dor, com uma queixa, com uma autoestima baixa, né? Eu vejo que a estética ela é muito mais do que uma questão de beleza, né? Existem pessoas que sofrem realmente com isso, existem pessoas que às vezes fazem terapia, desenvolvem até tipos de transtorno por conta de se olhar no espelho e não se sentir bem, né? Seja com o rosto, o cabelo, o corpo. E aí a pessoa vai ali, ela vai buscar algo para melhorar. Imagina você, tem uma super autoestima baixa, e aí você procura um profissional para te ajudar, e aquele profissional te joga um balde de água fria. Pior ainda, aí a pessoa se mata já de uma vez, né? Existem pessoas que ficam depressivas por conta de situações assim. Com certeza. A pessoa entra em estado A pessoa de não tem depressão. mais jeito, né? A pessoa se coloca lá para baixo, agora minha única esperança, né, na cabeça da pessoa, aquele profissional era a última esperança dela. Exatamente. E aí vem a pessoa, ao invés dela te levantar, dela te dar uma palavra, estender a mão, né? Não, ela vai e ela te joga para baixo, né? Derruba mais ainda no poço. Exatamente. Então, assim, é necessário que a gente tome, sim, um cuidado importante de prestar atenção como eu estou agindo. Será que eu estou fazendo um atendimento que eu gostaria de ter para mim, né? Porque a partir do momento que você se faz essa pergunta, acho que não tem muito erro, né? Você vai começar a agir do jeito que você gostaria que tratassem você. Então, o seu pode não ser o melhor do mundo, mas vai ser algo bom, vai ser algo Vai decente. fazer a diferença, né? Exatamente. E é importante, porque as pessoas são carentes, elas estão necessitadas de atenção, de olho no olho, né? Quantas pessoas a gente vê aí que infelizmente tem que procurar o SUS e elas reclamam muito do quê? Do atendimento. Né? É o que eu falei, já começa às vezes até para marcar, né? A pessoa, né, precisa de um médico, um especialista, já é um sofrimento, né? Tem que ir de madrugada para marcar. Exatamente. Já não é fácil já essa... É claro que assim, a questão do SUS é uma coisa muito mais englobada, né? Porque a gente fala de um sistema que é totalmente defasado de tudo, né? De material, às vezes profissional, de atendimento, mas, poxa, deve ser horrível você ficar esperando meses por uma consulta e quando você chega lá, o profissional nem olha para você direito. Olha, você tem virose. Você tá? Eu já cheguei a estar passando mal e no médico, e o médico, exatamente o que você falou, nem examinar. Então. Eu falei, doutor, acho que eu tô com febre. Não tá não. Então. Só de olhar o cara já sabe que eu não tô com febre, então o cara é muito bom mesmo, né? Nossa, ele deve ser ótimo. Então acontece mesmo. E é isso, porque assim, a gente parte do princípio, né? Todo médico, mesmo que ele tenha lá uma especialidade, ele é formado há anos naquilo, ele conhece, ele lida muito bem, você vai lá, você passa os seus sinais, ele identifica os sintomas, ele vê tudo que ele consegue fazer para identificar, e aí vamos supor que ele é um profissional muito bom e ele já consegue ali te dar um diagnóstico. Mesmo assim, o que ele faz? Ele vai te pedir um exame para confirmar. Sim. Todo médico precisa. Eu vou dar um exemplo muito simples. Você pega aí uma pessoa que está com uma hérnia de disco, um bico de papagaio. A gente consegue, às vezes, ter uma ideia do que é pelo que aquela pessoa nos relata e, às vezes, pelo que a gente consegue visualizar.
né? Ok, beleza, consegui ter uma noção. Mas a confirmação É o exame. você só vai conseguir com um exame de imagem. E o médico é a mesma coisa. Não é diferente. E não vai adivinhar, né? Exatamente. Por isso que eles sempre pedem, né? Aí você vai no pronto-socorro, fazer um atendimento, ou tem lá uma consulta marcada há meses. Você chega no dia, a pessoa ela nem olha direito para você. Se você for no mesmo médico, nele pelo SUS ou nele particular, você já vê a diferença. Mesmo médico. Muito. O mesmo médico. Muito. Já vê a diferença do tratamento, como ele trata você pelo SUS e como pelo particular. Exatamente. Já vê a diferença só aí. E não devia de ser, né? Muito Infelizmente. pelo contrário, eu acho. Acho que aquelas pessoas mais carentes, que têm a necessidade do SUS, que tinham que ser muito bem tratadas. Com certeza. Os valores estão invertidos, né? Demais. Mas acho que alguma coisa aí a gente tem que aprender com tudo isso, né? Tirar alguma lição. Precisamos sim mudar tudo urgente. Dar uma mudada radical nas coisas e eu vou ser sincero, não saberia nem como também. A não ser que fosse por lei. Falar, olha, é o seguinte, vocês são obrigados agora a tratar bem, porque senão vocês vão ser... Ou descontando, né? No dinheiro, porque só assim que as pessoas... Como é no trânsito, né? Que as pessoas só respeitam quando é multa, quando os valores são altos. Eu acho que só em dinheiro mesmo, porque senão não tem jeito, não. O ser humano, estou dizendo o ser humano no geral, né? Sim, O ser humano aprender a tratar bem, acho que só com... Mas eu acredito que a vida ela se encarrega, né? De mostrar para as pessoas. Mas às vezes, né? Pode demorar, tem gente que vai aprender lá só quando tiver seus 90 anos. Mas eu acredito que a vida se encarrega, assim, de mostrar para as pessoas que elas fizeram coisas erradas e às vezes tarde demais para conseguir consertar, mas aí é questão de consciência, né? É de cada um. Cada um precisa conviver com a sua. Tem mais alguma coisa para hoje? Bom, do nosso assunto de hoje é basicamente isso, né? Falei aí a respeito da avaliação da orelha, que a gente consegue identificar. Falei do câncer, né? Que é uma doença bem alta aí, e bem triste. Mas a gente consegue ter outras identificações também através da orelha, né? Dentro da MTC, que significa Medicina Tradicional Chinesa, a gente tem uma avaliação bem extensa, né? A gente faz análise da língua, que através da língua também a gente consegue... Tive aqui em Linguarudo. Não, a língua nos diz muita coisa, viu? Vixe Maria. Pois é. Nessa parte aí a gente vai pegar nosso estagiário aqui, o Fernando, para fazer essa parte da língua aí. A gente consegue... através da língua, identificar também a presença de um tumor. Com a questão da coloração também. Caramba. A gente consegue identificar. A gente tem uma análise que a gente faz no punho também, através do pulso. Dentro da MTC, como eu falei, é bem complexo, né? A gente consegue fazer análise e identificar bastante coisa aí, principalmente questões energéticas, de bloqueio, está precisando desbloquear, a gente consegue trabalhar. É difícil você encontrar um profissional que use essa forma de terapia, né? Que faça esse tipo de avaliação. Mas é muito interessante e olha, que dá resultado. Realmente faz muito sentido. É uma coisa que parece ser de outro mundo, né? Eu acho que é. Olha, eu vou te dar os parabéns já. Obrigada. Porque eu vejo que profissionais a gente tem um monte, como a gente fala. Sim. Mas a gente vê que você gosta de estudar, você gosta de conhecer, você pesquisa, você vai a fundo mesmo. Eu gosto muito do que eu faço. Isso é legal, isso é bem, bem interessante. Que é difícil hoje em dia, hein? É complicado a gente achar pessoas que se dediquem, né? Mas quando a gente gosta do que a gente faz, eu acho que é meio caminho andado, né? Porque você não faz por obrigação. Existe uma diferença muito grande de você levantar para fazer aquilo que você se identifica, sim, né? Todos os dias de manhã, e você levantar falando, nossa... Mais um dia, meu Deus do céu. Eu acredito que eu tenho que fazer isso. Veja a hora do final do dia. Terrível, o dia mal começou, você já quer que termine. É terrível, não, aí nem vale a pena, vou ser sincero. Exatamente. Nem vale a pena. Você trabalhar com o que você não gosta, eu acho que é uma das piores coisas da vida. Não é nem acho que uma das piores coisas é
estaria ali entre as 5, acho que, sei lá, acho que entre as 5 piores coisas que você pode passar na vida, acho que ela estaria ali. Porque o trabalho sei lá, é mais do que 60%, até 70% às vezes mais, né, na sua vida, né, do dia a dia. A gente E você não passa tá bem metade da nossa vida no trabalho, né? até mais. Até mais. E aí o que acontece? Se você trabalhar com o que você não gosta, seu humor, tudo vai afetar, né, o particular, as amizades, né, a família, acho que tudo, né? A tendência né? Porque, vamos lá, E você até não gosta. o próprio trabalho, você não vai ser um bom profissional, né? Não É mesmo. como eu falei, a pessoa vai chegar, vai atender você e falar, o que você quer? Não dá, né? Aí não dá. O outro não tem culpa da escolha errada que você fez ou da Exatamente. falta de escolha, né? Por isso, vocês jovens aí, ó, que vão então para escolher sua faculdade, sua profissão aí, tem que pensar muito, mas muito bem mesmo, tentar conhecer. Né? Hoje é mais fácil, porque hoje você pode pesquisar, né? Antigamente você não tinha internet, não tinha nada disso. Mas hoje você pode ir a fundo, saber o que exatamente né, aquela sua profissão. Eu mesmo, quando eu fiz Senai, né, eu fiz eletrônica. Quando eu fui fazer eletrônica, eu imaginei que mexer com som, com um monte de coisa assim, assim, né, com música, com essas coisas todas aqui, assim, equipamento, né, tal. Não era nada disso, era equipamento industrial, era outro tipo de serviço, era outro tipo de coisa, não tinha nada a ver com o que eu queria. Mas acabei me formando, fui até o final, depois me especializei no que eu queria. Mas, assim, hoje não, hoje você consegue, através da internet, pelo menos, né, ver o que você quer. A internet, ela é uma rede de acesso a informações fantástica, né? Sabendo usar. A gente consegue usar ela para fazer não só pesquisas, muita gente trabalha, a maioria das empresas trabalham hoje em dia através da internet, né? Assim como nós, estamos pela internet. Somos um exemplo, né? Aí, e ela basta saber usar para fazer coisas boas, coisas legais, que ela é uma rede fantástica de pesquisa, de entretenimento também, né? De trabalho. A tecnologia, ela vem para nos ajudar. A gente só precisa saber usar ela para essa questão das ajudas que ela vem aí para nos oferecer. Mas é bem legal. Uma coisa que eu queria falar é um pouquinho assim, a respeito dos sinais e dos sintomas, né? Porque eu falei, a gente consegue identificar muita coisa através da avaliação. Mas não é só na avaliação, na conversa, né? A pessoa nos fala muitas coisas, mas existem outras formas que a gente consegue identificar. Forma visual, por exemplo, o modo como uma pessoa anda, para você, de repente, não significa nada, mas para mim pode falar muita coisa. A postura, o modo como ela se senta, a gente não percebe, mas existe tantos defeitinhos que a gente tem na nossa postura, que quando eu aprendi isso, eu fiquei maravilhada, porque é muito interessante. Assim, só para criticar os outros, né? Tá vendo? Só para falar mal dos outros. Não era. Era muito legal, porque assim, a gente ia aprendendo, né, a questão da postura, de ombro, para dentro, para fora, perna, pé. E aí a gente ficava conversando entre o pessoal da sala e a gente ficava no intervalo analisando as pessoas. E aí a gente ficava, aquele ali tem o ombro assim, o pescoço daquela pessoa é assim. É bem legal. Mas era uma forma da gente... Já não gosta de falar mal, né? Não é falar mal. Achou mais uma maneira de... Não, é falar a verdade. Quando a gente identifica no outro, a gente fala, você tem isso, é verdade. Não é falar mal. Daqui a pouco eu vou andar aqui, vamos ver o que ela vai falar de mim. Não, eu ainda não analisei você. Ainda bem, viu? Nem o Fernando. A gente vai analisar depois. Mas é assim, a gente tem a questão visual, né? O modo como a pessoa senta, o modo como ela anda. A gente consegue analisar. A gente deita a pessoa na maca ou até coloca ela, né, de frente, pé reta. A gente consegue analisar se o ombro ele tem um alinhamento certo,
se existe alguma diferença na questão do rosto, se ele é mais voltado para um lado ou para o outro, a questão da coluna, né? A gente consegue fazer análise palpatória também, passando a mão, vendo se tem aí algum desvio ou não, né? A gente consegue ver também... Então, vamos supor, eu cheguei lá, né? Você faz a avaliação, que nem você falou lá na ficha, lá no cadastro, certo? Isso. Fez a avaliação. Aí você vai fazer uma coisa, tipo, não sei se eu vou falar besteira. Deita na maca, aí você vai fazer uma avaliação uma geral, é isso? Às vezes, quando eu estou conversando com a pessoa, e aí dependendo do que ela me fala, eu faço. Às vezes eu faço com ela em pé, às vezes eu faço com ela deitada na maca. Check-up, seria tipo um check-up. Mais ou menos Check-up isso. corporal, assim, de... Para poder ver melhor, né? Mas assim, às vezes até mesmo durante o procedimento eu consigo perceber se está inchado, por exemplo, passando a mão e eu consigo sentir se um local está com hiperemia ou hipotermia, por exemplo, né? E tudo isso são sinais e sintomas que a gente vai analisando, a gente vai ali prestando atenção, os famosos nozinhos, né, de tensão. A gente consegue sentir, perceber, o músculo está muito duro, um lado está diferente do outro, que está inchado, está com uma coloração diferente. Tudo isso são coisas que a gente observa e que a gente consegue ter aí alguma noção, né? Tem coisa errada, não tem. E aí, de acordo com o que a gente consegue observar, conversar com aquela pessoa, a gente às vezes sente a necessidade de falar, olha, eu vou indicar procurar um médico, né, para fazer um exame, até porque existem pessoas que às vezes têm algum problema e a pessoa não sabe, né, problema hormonal, por exemplo, né, vamos lá. A gente pega uma pessoa que tem uma pele muito oleosa. A oleosidade, ela é comum, é muito difícil você pegar uma pessoa que tem uma pele seca, né? É difícil, né? Mas o mais comum é as pessoas terem a pele oleosa, principalmente a zona T, que é a testa, o nariz e o queixo, né? Então a gente tem esse aspecto da pele, mas às vezes isso pode ser hormonal. Às vezes a mulher que tem muita mancha no rosto, ela pode ter ovários policísticos e ela de repente às vezes não sabe. Sente muita dor durante o período menstrual. Acha que é normal e não... Acha que é normal, ter muita... Porque é uma característica. Às vezes a mulher ela tem ovários policísticos e ela tem muitas manchas na pele. Muita melasma. E isso pode ser em decorrência dessa questão, desse fator. E tem gente que às vezes não sabe, né? Procura um médico lá, o médico não avalia muito bem... Ou a pessoa acha que aquilo é normal, por exemplo, né? Eu já peguei caso, assim, de uma pessoa que falou para mim, não é uma conhecida, né? Ela não é uma paciente minha. Mas ela falou para mim uma vez, eu gosto, eu tenho sardinhas, tal, eu adoro as minhas pintinhas. Eu fico imaginando quando você fala assim, olha... É uma amiga minha, é uma conhecida, não sei o que, ela fica, ai meu Deus do céu, ela vai falar meu nome agora. Não. Eu sei que você não vai falar, mas a pessoa acha que vai falar agora o meu nome. De forma alguma, não vou expor ninguém aqui, não. E uma vez ela comentou que ela estava com um monte de sardinhas no rosto, né, por conta do sol, que é o que causa. E ela estava adorando. Falei, que bom, né, porque eu tirei todas. Ainda tá voltando, mas eu trato. Eu me cuido, viu, gente? Se você quiser, tem uma pessoa boa para te indicar. Pode indicar. Tá bom. E aí, assim, ela, numa época, falou que tava legal, que ela tava achando lindo e tal. Só que essa questão de manchas, ela vai surgindo cada vez mais, né? Você começa lá com uma manchinha fabricada pela sua pele, pelo sol, pela sua rotina, né? Falta de protetor solar e vários outros fatores. Aí surge lá uma manchinha. Não vou deixar você escutar, eu não uso. Não vou deixar você escutar, não. Surge lá uma manchinha.
aquela manchinha, ela vai ficando cada vez mais escura. E além dela ficar cada vez mais escura, ela vai aumentando. Ela tá pequenininha e ela vai ficando cada vez maior. E aí, tem outras manchinhas que vão surgindo. E aí é o mesmo processo. Ela tá pequenininha e ela tá bem clarinha. Só que com o passar do tempo, ela vai aumentando e ela vai ficando cada vez mais escura. Quando você vai ver, o seu rosto tá todo tomado por manchinhas. E aí, depois de um certo tempo, ela falou: ai, o meu rosto tá todo manchado. Eu já não gosto mais das minhas pintinhas. E aí eu expliquei para ela, eu falei, então, lembra que eu falei para você que ia piorando, que ia ficando cada vez mais tomado, que a tendência era que fosse ficando mais cheia? Então, é o que está acontecendo. O que era fofo, né? Na época ela falou, eu tô achando fofo. O que era fofo, agora não é mais. Não é mais fofo. E se você. E é por isso que, assim, aí tem gente que fala, então por que eu vou cuidar? Justamente por causa disso. Se você não cuida, vai piorando. Vai gravando. Vai ficando cada vez mais escura aquela mancha, né? Então, é importante que você cuide, que você tenha uma rotina diária, não só com um esteticista, se te incomoda, no caso, né? Mas também para que você consiga aí aprender o modo correto de cuidar da sua pele na sua casa. Porque é rotina, né? Não adianta você fazer um tratamento e achar que aquilo nunca mais vai voltar. Não é assim que funciona. O negócio é um pouquinho mais embaixo. Então, você tem que ter os cuidados diários em casa também. E a gente tem que ensinar isso, né? Uma das coisas que compete ao profissional da estética é ensinar aquele paciente a cuidar do rosto. Passar produtos específicos, né, próprio para aquela tonalidade de pele, é uma pele seca, é uma pele oleosa, é zona T, é toda, enfim, a gente vai ensinando a pessoa a cuidar. Beleza, é isso aí. Bom, queria agradecer a sua presença hoje. Eu que agradeço, obrigada por mais uma vez estar aqui, o pessoal, espero que tenham gostado. Com certeza gostou das nossa suas dicas entrevista. aí, né? Um abraço a todos vocês, o Portal Mix vai ficando por aqui. Portal Mix. Apresentação: Adriano Mônaco.